Hoje vou te contar a história do nascimento do país de Portugal. E não foi fácil, foi às custas de muitas guerras. E o interessante é que Portugal existe hoje porque um rei da Espanha deu o território que hoje é Portugal de presente de casamento. Olha só! Se você gosta de Portugal e de histórias de surgimento de nações, reinos e repúblicas, dê um like, se inscreva no canal, deixe um recado nos comentários, eu leio todos. Ative o sininho para que o YouTube possa te entregar conteúdos legais como esse. Então, bora pro vídeo! Nos meados do século XI, mais precisamente em 1096, Dom Afonso VI, rei de Leão, quis recompensar Henrique de Borgonha pelo auxílio prestado na luta contra os mouros. Para isso, prometeu em casamento sua filha Teresa, dando-lhe como dote o condado portucalense. Esse condado abrangia as terras entre os rios Minho e Douro. Logo, Henrique tentou tornar-se independente do reino de Leão, mas não conseguiu. Após a morte de Henrique de Borgonha, em 1112, sucedeu-lhe a sua esposa Dona Teresa. No ano de 1128, depois de travar a Batalha de São Mamede, Dom Afonso Henriques, filho de Dona Teresa e do conde Dom Henrique, tomou o poder do condado portucalense, procurando realizar o sonho de seu pai. A independência do condado portucalense. O Tratado de Zamora na história de Portugal. Com seu plano de independência, Dom Afonso Henriques investiu contra seu primo, Dom Afonso VII, rei de Leão e Castela, e venceu-o nas batalhas de Cerneja e Arcos e Valdevez. Essas duas batalhas deram a Dom Afonso Henriques a vitória que levou à assinatura de um tratado de paz entre os dois primos, conhecido como Tratado de Zamora, em 1143, século XII. Após esse tratado, o condado portucalense tornou-se independente e passou a se chamar Reino de Portugal. Dom Afonso Henriques foi o seu primeiro rei. Liberto do rei de Leão e Castela, o primeiro monarca português e seus sucessores aumentaram o território português após conquistar terras dos mouros que foram expulsos do Algarve por Dom Afonso III em 1249. Conquistaram cidades como Leiria, Santarém, Lisboa, Alcácer do Sal e Évora. Crises de sucessão. No ano de 1580, o Reino de Portugal perdeu a sua autonomia com uma crise de sucessão, o que resultou na União Ibérica com a Espanha. Em 1640, foi restabelecida a independência com a nova dinastia de Bragança. Criação da Constituição e início da monarquia. O terremoto de 1755 em Lisboa e as invasões espanholas e francesas resultaram em instabilidades políticas e econômicas. A aprovação da Constituição de 1822, resultado da Revolução Liberal de 1820, marcou o início da monarquia constitucional de Portugal. Os reis mais conhecidos da história de Portugal. Dom Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal. Lutou contra a mãe, Dona Teresa, para conseguir a independência de Portugal. Alargou o território e esperou mais de 30 anos para ver o país reconhecido oficialmente como uma nação. Dom Dinis foi um dos monarcas mais cultos de Portugal. É conhecido como lavrador, pela importante contribuição que deu para o desenvolvimento da agricultura no país e como o rei poeta, pelo seu trabalho ligado a letras, associado à fundação da Universidade de Coimbra, a primeira instituição de ensino superior do país.
Reinou 46 anos, entre 1279 e 1325. Dom João I. Graças a ele, se deu início à segunda dinastia em Portugal. Chefiou a Revolução de 1383, que culminou com o assassinato do Conde Andeiro no Paço de Limoeiro, em Lisboa. Ao negar-se a submeter-se às forças castelhanas, o povo, a nobreza e o clero declararam-no rei em Coimbra, nas cortes de 1385. Dom João I é associado ao início das grandes proezas marítimas. Reinou de 6 de abril de 1385 a 13 de agosto de 1433. Dom João II. No trono desde 1481, Dom João II, 1455 a 1495, levou a cabo uma política coerente determinada pela razão de Estado. O rei deixou de ser o primeiro dos nobres e passou a ficar acima da nobreza. Pela primeira vez, até pessoa influente era condenada à morte em frente ao povo, sendo acusado de conspirar contra o seu reino. Matou com as próprias mãos, com um punhal, o seu primo, que queria tomar o seu lugar. Dom João V foi o rei mais abastado da história de Portugal. Após aplicar o famoso imposto designado de o quinto, esta medida consistia em que 20% do ouro explorado no Brasil pertencesse ao rei. Sua riqueza foi investida em espaços como Palácio de Mafra, Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra e Aqueduto das Águas Livres, que hoje são referências do patrimônio cultural português. Dona Maria II vivia no Brasil quando foi anunciada como a futura rainha de Portugal, com apenas 8 anos de idade, em 1826. Dom Pedro IV renunciou ao cargo, passando o trono para a filha Maria. No trono, a rainha teve de lidar com os grupos vitoriosos da Guerra Civil de 1834, que faziam de tudo para ter mais poder. Dom Carlos chegou ao poder em 1889 e foi assassinado junto ao seu filho Luís Felipe em 1908, no Terreiro do Paço. O fim da monarquia e a implantação da República. O último rei de Portugal, Dom Manuel II, foi deposto por um golpe de Estado, conhecido como Revolução de 5 de outubro de 1910, e exilou-se no Reino Unido. Após a relutância do exército em combater os cercas de 2.000 soldados e marinheiros revoltosos, a República foi proclamada às 9 horas da manhã, no dia seguinte, da varanda dos Paços do Conselho de Lisboa. Após a Revolução, um governo provisório, chefiado por Teófilo Braga, dirigiu os destinos do país até a aprovação da Constituição de 1911, que deu início à Primeira República. Com a implantação da República, foram substituídos os símbolos nacionais, o hino nacional, a bandeira e a moeda. Comunidade Econômica Europeia. Em 1986, Portugal entrou na Comunidade Econômica Europeia e saiu da EFTA. Em 1999, adotou o euro como sua moeda oficial, desde que passou a integrar a União Europeia. Portugal apresentou um grande desenvolvimento econômico e uma profunda transformação. Se você gostou dessa história, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho para que o YouTube possa te entregar mais vídeos legais como esse. Grande abraço, fiquem na paz, porque eu fui!